Aleluia. Deus seja louvado para todo sempre entre nós. Você pode dizer amém? Deus seja louvado entre nós. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu quero pedir para os irmãos abrir as suas Bíblias no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, no capítulo 11, e nós faremos a leitura do verso 26. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Aos irmãos que não trouxeram Bíblia, não tem problema. Você acompanha conosco aqui no telão. Eu quero já saudar os irmãos que nos visitam essa noite. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que está pela segunda, terceira, seja bem-vindo em nosso meio. E que bom é podermos estar essa noite aqui para falarmos de Jesus, para ouvirmos a voz do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que bom é estar na presença do Senhor. Podemos ler? Você que já encontrou, diga amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, no verso 26. Diz assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Vou ler com você mais uma vez e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. E sucedeu que todo um ano eles se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Você pode se sentar e curvar a sua cabeça. Eu vou orar por você. Obrigado, Zé. Esta noite, curve a sua cabeça, meus irmãos, e ligue o seu pensamento com Deus. Nós vamos falar com Jesus neste momento. Ó Deus poderoso, na Tua presença nós estamos mais uma vez para ouvir a Tua voz, Senhor. E eu não sou merecedor, Senhor Jesus Cristo, de estar aqui, mas a Tua misericórdia tem permeado a minha vida de tal forma que aqui hoje estou, diante desses homens e mulheres, para falar do Teu amor, para falar da Tua bondade, para falar daquilo que vem da Tua parte, Senhor. Que o Senhor venha preencher os corações com as suas maravilhas. Que o Senhor venha preencher, Senhor Jesus Cristo, as lacunas que o tempo, que as dificuldades, que as tristezas da rotina, do dia a dia, vem colocando na vida dos teus filhos e filhas, Senhor. E que a tua palavra seja alimento essa noite, trazendo transformação, trazendo vida, trazendo desejo e gozo pela tua presença, pela tua palavra. E o Senhor será exaltado em nosso meio. Eu te louvo, ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus de Abraão, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Bem, meus irmãos, nós temos falado nessa série de pregações a respeito do discipulado, de discípulos. Falamos a respeito da multidão, dos seguidores e dos discípulos. E na mensagem dessa noite, meus irmãos, nós vamos falar a respeito da importância de se fazer novos discípulos. A palavra do Senhor nos dá uma ordem: ide e falai a respeito das boas novas de salvação, e falai a respeito deste que de verdade é a boa nova que se fez carne, que é o Senhor Jesus Cristo. E na minha casa, fazendo uma pesquisa, eu fui observando que durante a nossa caminhada com Jesus, nós estamos vivendo uma realidade. E esta realidade da caminhada do homem e da mulher que quer servir a Jesus, nada mais é do que um discípulo. Se nós temos nos colocado na presença de Deus, se nós temos vindo à casa do Senhor, ainda que não tenhamos confessado com a nossa boca Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas nós estamos já desejosos, nós já estamos querendo servir a esse Jesus. E Ele mostrará tanto a mim que já o sirvo, quanto a você que talvez está vindo pela primeira vez, ou você que nos assiste da sua casa, como é maravilhoso estar na presença de Jesus. As pessoas podem apresentar muitas e muitas coisas para as nossas vidas, e durante um tempo da nossa caminhada, nós esbanjamos uma certa alegria esfarrapada nas coisas que o mundo traz para nós, bebidas, o sexo ilícito e essas coisas por aí. Mas
quando nós começamos a caminhar com Jesus e de verdade sermos discipulados por Ele, entendendo que Ele é o exemplo verdadeiro e firme para as nossas vidas, então nós vamos entender que a nossa caminhada nesta terra é, até a vinda dEle, um discipulado. Jesus, Ele chama seus 12 discípulos para que eles aprendessem o que era viver uma vida que refletisse o que Ele é. E este é o ponto. Para falarmos de uma forma muito simples, meus irmãos, ser discípulo de Jesus é refletir de verdade o que Jesus é. Nós podemos correr para um lado e para o outro e nós vamos chegar no mesmo ponto. Eu, esses dias, estava em casa e eu vi um vídeo, e aqui eu não vou fugir do assunto, você vai entender já. Nesse vídeo havia um elevador, e estava uma pessoa dentro desse elevador. E ao parar em um determinado andar, entra uma outra pessoa, e essa pessoa, ao entrar nesse elevador, ela se agacha e coloca a mão sobre a cabeça. Aquela pessoa que está de pé, ela fica olhando e assustada, sem entender nada, mas continua de pé. O elevador continua a descer e para novamente, e uma segunda pessoa entra e se encosta naquele que está, também se abaixa e coloca a mão sobre a cabeça. Aquele homem olha para aquela situação e, sem entender nada, continua de pé. Mas uma terceira parada acontece e esse elevador ele continua descendo e para. E essa terceira pessoa entra e também faz o mesmo gesto. Ela se agacha e coloca a mão na cabeça. Logo aquele homem, sem entender nada, mas vendo 3 pessoas agachadas e com a mão na cabeça, não sei o que ele pensou, mas ele se agacha e também coloca a mão na cabeça. Para falar sobre o discipulado de Jesus Cristo, nós vamos falar sobre exemplo. E para falarmos sobre exemplo, nós seremos direcionados pelos exemplos que a vida dá e pelas pessoas que nós temos olhado e sendo discipulados por ela, como exemplos bons ou ruins. Eu não sei o que você tem seguido, eu não sei para que lado você tem olhado, eu não sei se talvez a sua vida tem sido de seguir de verdade a Jesus Cristo, ou se você tem olhado para exemplos que esta vida dá, a exemplos que as pessoas dizem para você, não é? Por aqui é bom, por ali é bom, é válido, mas talvez você não esteja no caminho de ser de verdade discípulo que reflete Jesus Cristo. Uma pergunta que nós devemos nos fazer essa noite é: será que nós temos sido influenciados de forma ruim? Será que nós temos vivido nesta época terrível e tenebrosa e temos entendido que para a nossa vida é necessário seguir a multidão e para a nossa vida é necessário seguir aqueles que são como seguidores, que até querem se simpatizar com Jesus, mas ao ver um amiguinho do lado eles tentam se esquivar para dizer: ei, eu não tenho nada com esse povo. Será? Talvez você esteja como aquele homem do elevador que, por conta daquelas pessoas sem objetivo nenhum, se abaixarem e colocar a mão na cabeça, ele também se abaixou, talvez por medo, talvez por dúvida. O questionamento veio ao seu coração, mas ele nem tinha certeza do porquê aquilo estava acontecendo. E talvez você esteja assim na vida. Mas eu venho falar para você a respeito de alguém que te garante segurança. Essa noite eu vim falar para você a respeito do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia nos diz que a Ele foi dado o poder e Ele está acima de todo o nome. Não existe ninguém maior do que Jesus. E Ele é a garantia suprema de que você está seguindo a pessoa certa. Para Ele você pode olhar sem nenhum tipo de dúvida. Não vai ser como aquele homem do elevador que só fez aquilo por medo ou por dúvida. Mas você vai seguir a Jesus e entender que você está a passos largos de caminhar com Ele, e não apenas isso, de viver com Ele eternamente. O Mestre e o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso maior exemplo a ser seguido quando nós pensamos em ser discípulos, e até mesmo quando nós pensamos a respeito de fazer discípulos. Meus irmãos, eu começo a olhar para a palavra de Deus e nós vamos ver que acontecem algumas coisas e nem tudo é mil maravilha. Em alguns determinados momentos, nós vamos ver que pessoas que seguiam outras pessoas, como algumas pessoas são exortadas aqui no Novo Testamento, estavam seguindo o exemplo errado. E talvez na sua vida você está sendo discipulado por alguém e você nem sabe. Mas você admira uma pessoa, você admira alguém, e aí você começa a seguir aqueles passos, você começa a ser direcionado na direção daquela mesma pessoa e você vai junto com aquilo. Mas eu te pergunto essa noite, será que você não está como aquele do elevador? E eu não estou dizendo para você que é errado você seguir uma pessoa. Mas tem a diferença entre aquele que é servo de Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo diz: ei, sede imitadores de Cristo como eu sou. E isso não é apenas uma afirmação, mas ele está dizendo: eu que sou um lixo, sou imitador de Cristo. Então logo, é possível você também ser? É possível.
está disponível para todos nós. Paulo não era melhor do que nós em nada. A Bíblia nos diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Você pode dizer ele era douto, você pode dizer ele era um homem diferenciado, sim, mas quem acrescenta a nossa salvação não é Paulo, não é Barnabé, não é Apolo. Quem acrescenta a nossa vida a salvação, quem nos discipula de verdade para um reinado eternal, é a pessoa bendita do Rei e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, quando eu começo a olhar para isso, então nós vamos ver que em alguns momentos da nossa vida foram marcados de maneira errada a respeito do discipulado por alguém que exercia influência sobre nós. Quando nós éramos mais novos, talvez nós olhássemos para alguém e entendíamos que aquela pessoa era um exemplo a ser seguido, mas o tempo se passou e nós ficamos mais velhos, não apenas de ruga, mas de entendimento. E na presença do Senhor, pela misericórdia dEle, as coisas se tornam mais nítidas, o Senhor vai nos mostrando, e agora você enxerga de uma forma diferente, você faria tudo de uma forma totalmente distinta daquilo que você vinha fazendo. E aí eu venho te perguntar, talvez você tenha vindo aqui essa noite, porque você não sabe nem para onde você está caminhando, e nós estamos falando de discipulado, e aí você pode dizer, ei, eu oro muito, eu faço campanha, eu sou velho de igreja, eu também sou, eu nasci aqui nessa igreja. Mas em dados momentos da nossa vida, meus irmãos, nós precisamos parar um pouquinho, respirar e entender, é isso que Jesus quer para mim? É por aqui que eu devo ir? Nós devemos consultar a palavra do Senhor, orar constantemente e pedir que o Senhor nos direcione de tal forma que nós não mais tenhamos dúvidas. Você pode ir por aí, você pode ouvir mensagens, você pode ler livros e você vai ver um mundo e imaginar coisas maravilhosas, não é? Como tem sido muito utilizado nos dias atuais, que são os coaches, que trazem a receitinha de bolo para a sua vida maravilhosa, para a sua vida vitoriosa. Mas a palavra de Deus não é uma receitinha para uma vida terrena vitoriosa. A palavra de Deus é a receita permanente para uma vida eternal de vitória. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela nos traz vida, não no sentido de estarmos aqui, benquistos por uma sociedade nojenta, ou afortunados na questão de dinheiro, ou de uma sociedade que nos aprova, e tantas pessoas têm em seus corações um desejo muito grande de ser aceito. Que bobagem é essa? A melhor coisa que tem para nós é sermos sim aceitos por Jesus. A melhor coisa que tem para nós, meus irmãos, é estarmos no braço do Pai. A melhor coisa que tem para as nossas vidas é de verdade entendermos que o caminho que nós estamos percorrendo é o caminho de Jesus e Ele nos levará à salvação. Nós podemos nos aprofundar na palavra de Deus. E nós vamos ver, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem tamanho amor por nós, que Ele disponibiliza vez após vez essas oportunidades para nós. E talvez você esteja tão insensível que você não sente, que você não permite a presença dEle na tua vida. Ele está nessa noite te discipulando, dizendo, ei filhinho, eu te pego pela mão, como diz o apóstolo João, filhinho, carinhosamente, eu te pego pela mão, eu te conduzo ao aprisco, eu te conduzo aos braços de calor e segurança. Eu não sei por onde você tem andado, eu não sei o que você tem feito, eu não sei o que é, e como Ismael disse aqui, oração é oração, poderoso é o nosso Deus. Ele tudo pode fazer. Então, meus irmãos, talvez você esteja decepcionado com as pessoas que influenciaram você até o momento, mas nós precisamos nos lembrar que Jesus nos chamou para sermos e fazermos discípulo, e esse é o nosso chamado. E aí entra um porém, é o nosso chamado, e você pode dizer, ei, mas fulano é assim, o pastor fulano de tal, o Beltrano, a outra igreja pede muito dinheiro, a outra igreja é muita revelação, e por aí vai. Você pode se queixar disso ou daquilo, mas novamente nós entramos naquilo que o Ismael falou, poderoso é Deus. Você pode se queixar e tentar correr para lá e para cá, para viver no mundo, para viver elameado no pecado, onde a sua carne, ela adora, mas a sua alma, ela não quer. A sua alma, ela deseja a Cristo Jesus. A sua alma, ela quer morar com Jesus. A sua alma, ela quer viver com Cristo. Ela quer ser limpa. Ela quer morar eternamente com o Senhor. Ela quer sentir a presença de Deus. Ela quer estar nos céus e nos céus de luz. Aleluia. Sabe, uma vez eu ouvi um irmão tão simples dizer que nós mais novos estudamos a Bíblia, mas nós nos esquecemos de pedir ao Senhor unção.
Isso é verdade, meus irmãos. Quantas vezes, por conta talvez da imaturidade, ou talvez da pouca idade, ou talvez por estar com uma ideia mirabolante de que eu aprendi algo e agora estou tão profundo, eu acabo me esquecendo que de verdade quem conduz ao convencimento é o Senhor. Quem faz as coisas é o Senhor. Quem vai no coração triste do homem e alegra é o Senhor. Quem guia os passos do homem descontrolado e desvairado é o Senhor. Quem conduz as suas lágrimas que rolam pelo rosto e as toma na mão e consola a tua vida é o Senhor. Oh, aleluia. Ele nos chama, meus irmãos, e Ele é o modelo perfeito. Aleluia. Ele chama homens e mulheres para uma vida de maturidade espiritual. E quando nós falamos sobre maturidade, nós vamos falar sobre equilíbrio, algo muito difícil de se conseguir. O que é isso? Nós podemos estar em um tempo, e aí nós vamos falar sobre 2 Timóteo, que faz um alerta à constância. Nós podemos estar em um tempo em que nós queremos dobrar os nossos joelhos, nós queremos orar, nós queremos servir ao Senhor, nós queremos evangelizar, nós queremos fazer isso e aquilo, nós queremos falar do amor de Jesus. Mas chega um dado momento em que vem o desânimo sobre a nossa vida, e aí nós já não queremos mais orar, nós já queremos faltar no culto, nós já não queremos mais estar naquela reunião de oração que nós não faltávamos, nós já não queremos mais louvar. Vem sobre nós a tristeza, e o peso da tristeza repousa sobre os nossos ombros. São nesses momentos, meus irmãos, que nós devemos fazer prova daquele que nos discipula, e não apenas nos discipula, mas cuida de nós e garante a nós uma alegria que os homens não podem garantir. Talvez se nessa noite você tem sobre os seus ombros uma tristeza, talvez se nessa noite você veio aqui e o seu coração, e na autoridade do Espírito Santo de Deus eu digo para você, se nessa noite você está no seu coração com alguma pessoa da sua família, ou você mesmo que está enfermo, que está com problemas, que está com dificuldades, hoje eu digo para você, na autoridade do Espírito Santo de Deus, que o meu Jesus, Ele é a solução para todos esses problemas. Ele não apenas discipula e te ensina e te leva para um caminho de salvação eternal, mas Ele te cura, Ele te transforma, Ele te restaura, Ele te liberta, Ele traz para perto de si. Porque quando as pessoas querem te afastar, porque você já não tem mais importância, Jesus traz você para perto de si e te ama. Esse é o nosso Jesus. Aleluia. Então, meus irmãos, para termos equilíbrio, nós devemos orar, buscar a Deus, estar em constante contato com Deus Pai, e estarmos sempre buscando o que Ele tem para as nossas vidas. E quando eu olho para isso, meus irmãos, nós vamos entender que esta maturidade, esse equilíbrio está no ponto de vista de nós olharmos para o nosso semelhante, e nós estamos rodeados de pessoas problemáticas, não é assim? Isso daí é a ideia do inimigo. Se você parar para pensar, você vai ver que essas pessoas, os chamados coaches da atualidade, eles vão falar para você, você tem que se isolar, você é o melhor, você tem que ficar de cantinho, você não pode mais falar com fulano, você tem que de vez em quando dar de ombro, porque você é diferenciado, você é uma pessoa singular. Você é sim singular, mas a palavra de Deus nos fala sobre amor, nos fala sobre equilíbrio, nos fala de verdade a respeito daquilo que nós não temos a capacidade de ter uns pelos outros, que é o amor. Mas Jesus nos mostrou que é possível amar sim, e Ele nos deixa como mandamento amar uns aos outros. Quando eu olho para isso, então, nós devemos tirar a trave que está no nosso olho, ou até mesmo não apenas a trave, mas o caibro inteiro que está no meio do nosso olho, e entendermos que da mesma forma que nós enxergamos dificuldade nas outras pessoas, da mesma forma que nós enxergamos as pessoas que estão nos trazendo algum tipo de dificuldade, nós devemos entender que talvez essas dificuldades são geradas por nós mesmos. E aí é o ponto de pedir perdão a Deus, aí é o ponto de haver transformação, aí é o ponto de mudar de atitude, aí é o ponto de fazer diferente, aí é o ponto de amar de verdade, aí é o ponto de estar de verdade pronto para servir. Porque falar eu sirvo, eu sou o seu auxiliar, eu sou o seu amiguinho, eu sou o seu irmão do peito, é muito fácil, mas nas suas atitudes você tem feito isso, nas suas atitudes no seu quarto de oração, você tem apresentado os seus irmãos, até mesmo aqueles que te dão mais trabalho no seu ponto de vista, porque de verdade quem dá trabalho é você mesmo. Porque se você for orar ao Senhor Jesus Cristo, você vai entender que todos nós somos permeados, penetrados pela misericórdia de Deus, e é somente por essa misericórdia que nós permanecemos unidos.
Você não é melhor do que eu não sou melhor do que você. Nós damos trabalho, acredite você, de forma igual. E é o Senhor quem nos perdoa, é o Senhor quem nos condiciona a novamente estarmos de volta ao trajeto de servir a Ele. Nós somos imperfeitos, é isso que eu estou querendo dizer para você. Meus irmãos, nas nossas limitações, nós vamos enxergar isso nos nossos irmãos. Então vamos lá ao primeiro ponto do discipulado. Olhe para o seu irmão com um olhar de amor. Talvez você mais novo ou você mais velho, não existe idade para isso, mas existe um momento certo para permitir que a palavra do Senhor entre pelo teu ouvido e que não saia no outro, mas que entre no teu coração e cause transformação na tua vida. É amar de verdade, sabe? É dizer, ei, será que eu posso mudar alguma coisa para que o meu relacionamento com o próximo, para que eu traga ele para perto de Jesus, para que eu traga ele para a igreja, para que eu traga ele para o convívio dos irmãos, para que nós possamos orar juntos, para que nós possamos cantar juntos, para que nós possamos nos abraçar, para que nós possamos falar de Jesus, para que nós possamos ler as histórias da Bíblia, para que nós possamos num lanche, onde quer que nós estivermos, estarmos em comunhão total e plena entre nós e com Cristo Jesus. É sobre isso. Aleluia. Você imagina, meus irmãos, que aqueles irmãos da época que eram discipulados por Pedro, e a mensagem é bem rapidinha. Aqueles irmãos que eram na época discipulados por Pedro, você pode dizer, mas Pedro era o chefe da igreja. Quem tem chefe é índio, né? Era o responsável, o líder da igreja. Aquele homem, ele tinha algumas marcas da sua caminhada, e também, aquele homem, ele era não apenas marcado, mas ele era um homem cheio de falhas. E imagine você que nós não estávamos vivendo em um tempo de internet. É muito fácil imaginar isso porque há muito tempo atrás, mas as notícias voavam. Você já ouviu dizer que muito pior do que a notícia boa é a notícia ruim? O boca a boca. Tem pessoas que dizem assim, nossa, eu estou andando mais do que notícia ruim. Existe um ditado antigo que diz. Então você imagina que em toda a circunvizinhança todos sabiam o que Pedro havia feito, que ele era um homem sanguíneo, que ele era um homem violento, que ele era um homem de temperamento de estopim curto, que ele prometeu algo para o Senhor Jesus Cristo e não cumpriu, que ele traiu Jesus, não é? E essas pessoas estavam sendo discipuladas por Pedro, e eu quero falar para você a respeito de equilíbrio por conta disso. Por que do equilíbrio? Talvez você olhe para a pessoa que está te discipulando aqui, talvez você olhe para o pastor, você olhe para o irmão que está pregando, e você pode dizer, ei, esse aí talvez seja igual a um Pedro, cheio de falhas, cheio de marcas, a sua trajetória não é perfeita, mas existia uma diferença na vida de Pedro. E aí você pode dizer, o Senhor Jesus Cristo? Sim, mas sabe o que é? Ao mesmo tempo em que ele era um homem falho e errante, ele era um homem que demonstrava nas suas atitudes constante transformação pela misericórdia de Jesus. Não basta apenas dizer, meus irmãos. Aquele homem ia nas igrejas, aquele homem ia até as reuniões em que estavam ali os cristãos reunidos, e aquele homem falava do amor de Deus. E imagine você que sabia que Pedro havia negado Jesus, você o ouviria? Talvez não, mas como eu disse aos irmãos, não é a palavra, não é ser douto, não é ser capaz, não é ter boa oratória, não é ser isso ou aquilo, não é ser filho de fulano ou Betrano. Não é sobre isso, mas é estar debaixo daquilo que Jesus quer para nós. Então Pedro, ele estava disposto a de verdade descer a cada dia mais, e Cristo aparecer em sua vida. Então quando ele falava a respeito desse Jesus, as pessoas acreditavam não em Pedro, mas viam Cristo através de Pedro. Este homem violento, este homem que negou a Jesus, talvez você não saiba, mas ele é condenado à morte. Em Atos dos Apóstolos vai nos falar sobre isso. E quando Pedro ele é condenado à morte, nós sabemos que o Senhor envia um anjo e ele sai desse cárcere. E esse mesmo anjo fere a Herodes. Mas a história também nos fala que não apenas isso aconteceu, mas este homem chamado Pedro, ele continua a propagar o Evangelho. Então, meus irmãos, a verdade é que o discipulador, ele não é alguém perfeito, a não ser o principal deles, o Senhor Jesus Cristo. Mas homens vão falhar, homens vão cometer erros, homens vão nos decepcionar. Mas ainda assim, nós vamos olhar para esses mesmos homens que estão sob a autoridade de Deus,
E nós vamos ver que existe na vida deles, quando são servos verdadeiros e leais a Jesus, existe uma constante vida de transformação, e existe permissão na vida desses homens. Aleluia. O que eu quero que você saiba é que nós estamos juntos neste barco de discipulado, e nós aprenderemos uns com os outros, queira você ou não. Como assim aprenderemos uns com os outros? Nós vamos olhar para o lado e nós vamos ver a falha do amiguinho. Nós vamos olhar para o outro lado e nós vamos ver que o irmão é uma coisa que eu não gosto. Mas você vai começar a entender durante a jornada da tua vida, diante dos problemas que a vida vai te apresentando, que tudo aquilo é apenas bagagem, e deixando o teu lastro resistente e forte, para que você entenda que a caminhada ela vai vir, ela vai ser longa, ela vai ser dura, mas Deus vai te dando as ferramentas necessárias para que você vá sobrepujando esses obstáculos, e vá passando por eles, e vá entendendo a cada dia, e criando maturidade através da misericórdia de Deus. E aí você vai se desenvolvendo, e quando você ver, você já vai estar sendo constantemente transformado pelo amor de Deus, pela graça de Jesus, e você vai caminhando para perto do Senhor, de forma que você se torna discípulo de Deus, discípulo de Jesus, melhor dizendo. Meus irmãos, queira você ou não, nós estamos nessa terra para aprender uns com os outros, e Jesus sempre será o melhor de todos esses exemplos. Jesus, ele deu exemplos bem claros sobre a importância de ensinar, não apenas através das Escrituras, mas ele era e é a extensão do Evangelho e do reino dos céus aqui na terra. Eu, meus irmãos, tenho olhado, e certamente temos que nos parecer com Ele para podermos ensinar aos outros. E nós provavelmente, de alguma forma, estamos ensinando alguém na nossa vida. Até mesmo aquela pessoa que vem apenas no domingo, ou aquela pessoa que assiste algumas mensagens, mas o seu coração ele fervilha de desejo de falar do amor de Jesus. E aí quando você está no seu trabalho, por mais que você não seja cristão, você que está em casa, você que está aqui, por mais que você ainda não tenha confessado com a sua boca diante dos homens que Jesus Cristo é o seu Salvador, ainda assim o seu coração fervilha, existe um desejo de falar, e você fala para as pessoas a respeito do amor de Jesus. Ainda que você não entenda, ainda que você não reconheça, ainda que você nem saiba, mas você está discipulando alguém com as suas atitudes, com as suas palavras. Você, através dessa mudança, por mais que seja sutil, pequenininha, e você nem perceba, porque você não está sensível ao mover de Deus na sua vida, você está discipulando pessoas. E é isso. E Deus vai fazendo, e vai fazendo. Então alguém está sendo ensinado por você. Alguém está sendo discipulado pelo seu comportamento, e você nem sabe. Existe uma frase muito famosa, eu anotei aqui, eu não me lembro o nome do teólogo, que diz: naquilo que é prático, se quero pregar integridade, eu preciso ser íntegro. Se quero ver fé no coração daqueles que me cercam, eu preciso exercer uma vida de fé. Não é? Nós, além de não podermos ser inconstantes, não podemos ser incoerentes. Não podemos dizer que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza, transforma, e não acreditarmos nele, e não estarmos constantemente, diariamente servindo ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Nós não podemos falar que o nosso Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação, e que nós não podemos perder essa oportunidade e continuarmos fazendo as mesmas coisas que fazíamos, falando palavras torpes, vivendo uma vida de altivez, de orgulho, vivendo uma vida que é totalmente condicionada a servir ao outro Senhor. E a palavra de Deus nos diz que não é possível servir a dois senhores. Ou você serve a um, ou você aborrece o outro. Então escolha servir a Jesus, porque servir a Mamon ou a Satanás te condicionará ao reino dos infernos. E não é bom. É muito melhor estar com Jesus. E Satanás, ele tem tentado penetrar no coração das pessoas, dizendo que o inferno não existe, que existe ali uma zona intermediária, que você vai ficar ali eternamente. Não, existem dois caminhos, e muito pouco tem sido pregado sobre isso, mas a verdade tem que ser dita ao teu coração, aos teus ouvidos, para que se um dia acontecer isso contigo, você esteja avisado. Só existem dois caminhos, e os caminhos são duros. Ou você vai pelo caminho estreito, renunciando à sua vida de pecados e misérias, e pedindo ao Senhor para que te lave do lamaçal do pecado, e passará pela porta estreita e viverá eternamente gozando com Cristo. Ou você viverá uma vida de promiscuidade, você viverá uma vida terrível,
Você viverá o seu bel prazer, fará todas as orgias e coisas nojentas que este mundo pode te oferecer, mas saiba que no final dessa vida, Satanás e seus adeptos estarão te aguardando para sofrimento eterno junto a eles. Isso é o que te aguarda se você não servir a Jesus. Meus irmãos, portanto, o principal no discipulado é que nós sejamos pessoas altamente ensináveis. O que é isso? Ser altamente ensinável, meu irmão, é ser de verdade alguém desprendido do seu orgulho, alguém desprendido do seu eu, alguém pronto a de verdade servir. E não é apenas aprender, eu vou aprender, não. Ensinável é muito mais profundo do que isso. É estar de verdade pronto a se, vamos usar o termo chulo, a se rebaixar. Como diz na palavra de Deus, considere o seu semelhante maior do que você. Entendendo que de verdade nós somos servos de Jesus, e na posição em que nós precisamos considerar o nosso próximo, o nosso semelhante maior do que nós, servindo a Ele com toda diligência, servindo a Ele com todo amor, servindo a Ele com todo carinho, servindo a Ele com tudo que nós podemos. Nós temos que descer do pedestal. O apóstolo Paulo vai nos falar a respeito das ágoras, e as ágoras no Novo Testamento são altares como esse, em que colocavam os homens em uma posição elevada para falar com as demais pessoas, mas ao utilizar aquilo, os homens começavam a gozar de grande prestígio, e eram olhados como diferentões. Mas a verdade é que isso aqui só é um posto mais elevado para que os irmãos me vejam. Mas de verdade nós precisamos descer e descer e descer e descer a cada dia mais, para que Cristo apareça em nós, e para que nós venhamos entender de verdade o que é que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos de todo o nosso coração sermos servos do nosso irmão, sermos servos de Cristo Jesus, estarmos prontos para renunciarmos todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade. Vaidade não é unha pintada, cabelinho cortado. Estou falando da vaidade do coração. Estou falando daquilo que é muito mais profundo. Estou falando daquela dificuldade que você tem de falar com o seu irmão. Estou falando a respeito daquela dificuldade que você tem de ter comunhão com o outro, porque você se acha melhor, porque você acha que você é o diferenciado. E agora eu te digo, como Paulo falava a respeito das ágoras, você não é diferenciado. Você é um ser humano como qualquer outro, e você é carente da misericórdia de Jesus, que morreu de braços abertos no Calvário. E novamente vou lá no ponto que o Ismael tocou: poderoso é o Senhor Jesus Cristo, que se entregou de braços abertos, e somente dele vem a salvação. Aleluia. Seja ensinável, seja humilde, ouça o seu irmão, esteja pronto a ajudá-lo, não da boquinha para fora, não para que os outros vejam e te considerem uma pessoa legalzinha, não. Jesus, ele sabe a intenção do nosso coração, meus irmãos, e existe uma preocupação muito grande na minha vida. E eu me lembro do meu pai me falando isso, e eu tinha 21 anos de idade, e meu pai falava: não adianta fazer na frente dos outros aquilo que você não é. Seja o que você é. Se você for demonstrar amor, que seja amor verdadeiro. Se você for ajudar, ajude de verdade. Se você for orar pelos outros, não ore apenas na frente, para que o irmão veja que você é santarrão, ou que você se importa. Mas ore no teu quarto, ore em secreto, peça a Deus, dedique-se em oração, esteja conduzindo o seu irmão em amor, em oração, constante, e você receberá das mãos do Senhor aquilo que não se pode pagar, aquilo que você não pode comprar, que é o gozo, a alegria, a presença do Espírito Santo de Deus, que entra na nossa vida e muda a nossa história. Aleluia, aleluia, Louvado é o nome do Senhor. aleluia. 1 Coríntios 11:1 diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Lembra que eu disse isso? Agora, meus irmãos, eu vou chegar ao ponto final dessa mensagem. Nós caminhamos e eu vou dar apenas alguns exemplos, e eu vou falar para os irmãos a respeito de pessoas ensináveis na Bíblia. É tão bom, meus irmãos, quando na caminhada nós encontramos parceiros de verdade, que você pode olhar e você confia, que você pode descansar e saber: ei, esse está orando por mim. São nessas coisas, meus irmãos, em que nós encontramos alegria nessa vida de tanta tristeza, de tanta amargura, de tanta solidão. E eu quero falar para você alguns exemplos de pessoas que foram ensináveis na palavra de Deus. E eu quero começar com você no Antigo Testamento. Noemi e Ruth. Todos nós sabemos a história bíblica, a história daquela nora
com sua sogra. E após a morte do seu marido, aquela mulher, ela não arreda o pé, como diz o nordestino. Ela fala para sua sogra que jamais ela iria abandonar ela. E eu gostaria que você pensasse, uma mulher que poderia ir embora, voltar para sua terra, ela estaria ali por quê? Por causa de uma senhora que estava sem nenhum tipo de provisão? Mas ela escolhe ficar ao lado de Ruth. E ela responde diante da iminente separação de sua sogra. E quando nós lemos essa história, nós vamos observar que Ruth via em Noemi uma figura de autoridade e de exemplo a ser seguido. Talvez você olhe para um lado, olhe para o outro, e você não veja um exemplo de autoridade a ser seguido. Algumas vezes aqui eu já disse aos irmãos, que como diz também lá em 2 Timóteo, que nós devemos admirar os nossos pastores, os mais velhos, aqueles que são os heróis da fé, os exemplos na fé. E por vezes, quando eu estou ali em oração, eu me pego olhando para o diácono Lázaro, e o meu coração se enche de alegria tão grande, uma alegria tão profunda, porque eu me pergunto, Senhor, será que eu chegarei a essa idade e terei tamanha fé? Será que chegarei a essa idade e terei tamanha profundidade contigo? Eu olho para outros diáconos mais velhos, e por vezes eu me pego admirando-os, homens que já passaram pelas mais diversas decepções eclesiásticas, homens que já passaram pelos mais diversos tipos de situações difíceis, e eles continuam servindo a Jesus. Homens que foram caluniados, homens que foram deixados de lado, homens que foram esquecidos por muitas vezes, que agora estão velhos e a maioria das pessoas não dão a mínima para eles. Mas eu os observo, como nos orienta Paulo a Timóteo, eu os observo com um olhar de carinho e de grande admiração. Nós, os mais novos, devemos sim honrar os mais velhos e olhar para eles, como eu olho para o Senhor meu Pai, com admiração tão profunda pelo homem de oração que Ele é. E quando eu olho para essa história, eu me emociono, meus irmãos, porque aquela mulher, ela era dotada de autoridade, e ela era um exemplo a ser seguido. Ruth, porém, como diz no livro de Ruth 1,16, diz: não insistas comigo, que te deixe e não mais a acompanhe. Onde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Discipulado não é apenas, meus irmãos, ter bons argumentos e saber manejar bem a palavra do Senhor, mas é nas suas atitudes, é no tratar o próximo, é no conviver, é na forma amorosa de ir cumprimentar o irmão, de abraçar o outro, de orar por ele, é no se importar profundamente com uma alma que foi comprada pelo mais alto preço por Jesus. É muito mais profundo do que a sua arrogância, é muito mais profundo do que o seu egoísmo, é muito mais profundo do que o seu estudo. Aleluia. O segundo exemplo que eu quero te dar é o meu preferido, também está no Antigo Testamento: Elias e Eliseu. Eliseu, ele estava aprendendo através de servir ao grande profeta Elias. E essa história me traz a infância da minha mãe na cama me contando sobre essas histórias. E acredite você ou não, 6 anos de idade eu sabia de cor todas as histórias do Antigo Testamento. Todas. Porque a minha mãe me contava. Daí a importância de ensinarmos os nossos filhos desde pequeno o caminho que deve andar, para que quando ele cresça, ele não se esqueça dos ensinamentos, de seguir de verdade a Cristo. Quando eu olho para essa história, então, meus irmãos, nós vamos ver que o profeta Eliseu, ele servia de forma total ao grande profeta Elias. E o que um aprendiz deseja, e o que este aprendiz desejava, era se parecer e exercer o mesmo ministério que o seu antecessor. Como assim se parecer? Você pode se perguntar, Ruth e Noemi é por causa do exemplo de fé. Mas aqui estamos falando de Elias e Eliseu, e nós vamos ver que ele desejava veementemente, de todo o seu coração, ele desejava se parecer com o profeta Elias. Ele desejava no seu coração se parecer com aquele homem, e não apenas se parecer com ele, ele queria exercer o ministério que Elias estava exercendo. E quando Elias se fosse, ele queria ficar no lugar dele. Então ele queria poder? Não, você vai entender.
Então, ainda pede antes que este morra, que ele dê a porção dobrada do seu espírito. O que Eliseu pede a Elias é a porção dobrada do espírito de Elias. Tamanho admiração. E aí eu fico me perguntando o que esse homem ensinava para Eliseu, o que esse homem mostrava durante a sua vida para Eliseu, que era tão exemplar e tão admirável, a ponto deste homem querer porção dobrada do seu espírito. E aí nós vamos ao ponto. Dificilmente Eliseu iria querer se parecer com alguém que não o estivesse ensinando coisas preciosas. Se você parar para pensar, você vai entender, meus irmãos, que Elias ensinava, talvez não com a boca e com as palavras, mas em suas atitudes, no dia a dia, nas resoluções de problemas, como ele era servo de Deus. E aquele homem que estava ali para ser o sucessor, ele entendia no seu coração e desejava no íntimo, no âmago da sua alma, ser como aquele que era o seu antecessor. Talvez você não tenha parado para pensar, mas discipulado nos fala muito a respeito disso. Não de admirarmos da forma de nos tornarmos idólatras, mas admirarmos da forma exemplar como Ruth e Noemi. E entendermos também, meus irmãos, como nessa relação de Eliseu e Elias, que existia ali uma relação de profunda admiração, e aquele homem estava de verdade se rebaixando, renunciando todas as suas vontades e se colocando à disposição do profeta. E ao se colocar à disposição do profeta, ele entendia que receberia das mãos daquele homem não apenas o ensinamento e a capa, mas receberia das mãos daquele homem os conselhos que apenas ele estava recebendo. É algo muito precioso, meus irmãos, sermos discipulados. 2 Reis 2,9 nos diz: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E o pedido de Eliseu é o seguinte: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Esses exemplos, meus irmãos, nos mostram sempre que de alguma forma nós estamos sendo discipulados ou estamos discipulando alguém. Eu vou para o Novo Testamento e vou para o último exemplo de discípulo. E vou falar para você a respeito de Barnabé e Paulo. E muitas pessoas vão dar muito crédito ao apóstolo Paulo por ser douto, por ser alguém que construiu uma história muito linda, que sofreu por o evangelho de Jesus, mas pouco é falado sobre Barnabé. E aquele homem, ele era membro da igreja primitiva de Jerusalém e é descrito no livro de Atos como um homem bom. Eu gostaria que você entendesse comigo, naquela época, como era difícil alguém ser descrito como um homem bom. Não era facinho. Não é como hoje, o irmão ali é bonzinho, não. Para um judeu escrever sobre o outro dizendo que ele era um homem bom, é que de verdade aquele homem tinha uma linha exemplar. Ele vivia em constância, em regularidade, e essa constância era tão firme com o Senhor Jesus Cristo, que chegou a ser chamado de homem bom. E vai além disso. Atos 11:24 nos diz que ele era um homem bom, ele era cheio do Espírito Santo e também era cheio de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor por intermédio do ministério de Barnabé. E aí você pode dizer qual a correlação entre ele e Paulo. E eu vou dizer para você porque ele teve um papel muito importante no ministério de Paulo. Nós sabemos que quando Paulo ele perseguia os cristãos e ele estava a caminho de Damasco e ele é encontrado pelo Senhor Jesus Cristo, aquele homem, ele, ao ser encontrado pelo Senhor, eu quero que você imagine que a ele tentar chegar até aqueles irmãos que pregavam na época, aqueles irmãos que levavam a Cristo Jesus, que eram os cristãos da época, não era fácil, porque ele era agora um ex-matador de cristãos. Mas Barnabé faz a ponte, Barnabé o apresenta, e a palavra do Senhor Jesus Cristo em Atos 9:27 vai nos dizer então: Barnabé o levou quem? A Saulo, que posteriormente viria a ser chamado de Paulo. O levou aos apóstolos e contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Você pode parar e pensar, não, mas independente de Barnabé o apresentar, independente de Barnabé ser as costas largas e o proteger diante de Pedro, diante de todos os nomes importantes que ali estavam, ele seguiria porque era a vontade de Jesus, sim, mas aqui é uma demonstração muito grande de alguém que tinha por ele um carinho verdadeiro, de alguém que tinha por ele algo especial, que é aquilo que eu falei para os irmãos, o amor verdadeiro uns pelos outros. Independente se é um ex-matador, se ele foi transformado por Jesus, que bom é estar em comunhão com ele.
Independente se alguém pecou, se alguém errou. Você se lembra que lá no começo da mensagem eu falei para os irmãos a respeito do equilíbrio, a respeito de nós sermos pessoas não apenas racionais, mas termos este equilíbrio, de entendermos e olhar para um lado e para o outro, e entendermos que as pessoas vão falhar conosco, mas que talvez nós precisemos tirar a trave dos nossos olhos e entender que o erro está em nós, e pedirmos para que o Senhor Jesus Cristo nos condicione a uma posição de que nós venhamos sentir vergonha deste pecado, desses erros, e sermos transformados pelo seu amor e pela sua misericórdia. Posteriormente, meus irmãos, a esta defesa de Barnabé a respeito de Paulo, nós vamos ver que a Bíblia nos fala que eles realizaram muitas viagens missionárias juntos e fizeram um trabalho grandioso na implementação de diversas igrejas gentias, começando pelo Chipre e indo muito além para dentro da Ásia Menor. E aqui eu quero finalizar, meus irmãos, essa mensagem para falar para você a respeito do maior de todos os exemplos de discipulado e o porquê é tão importante nós fazermos novos discípulos como seguidores de Jesus. Como nós lemos, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no verso 26, que diz no finalzinho ali da sentença, pela primeira vez, chamados cristãos. Jesus Cristo e os 12 foi o maior e mais brilhante exemplo de discipulado que a Bíblia nos mostra. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo pega homens comuns da época, homens que não tinham nenhum tipo de diferenciação. E aí você pode pesquisar aí e você vai falar, mas fulano ele tinha isso aqui ou aquilo ali. E aí novamente eu volto na mensagem e te digo, lembra que eu disse para você que o estudo, que a tua oratória, que isso ou aquilo não faz com que as pessoas se arrependam? O que faz é o Espírito Santo de Deus que convence? Então eles eram homens comuns, diferente a Jesus. Vamos lá. Então o Senhor, Ele pega esses homens comuns e eles se tornam um dos homens mais brilhantes e exemplos na Bíblia que nós podemos pontuar. E Ele fez desses homens simples, grandes apóstolos e transformadores da história. O que são pessoas transformadoras da história? Quando nós falamos da história, nós vamos lá na escola e nós vamos nos lembrar de grandes homens, como Adolf Hitler, de forma ruim. Nós vamos nos lembrar de Alexandre o Grande, nós vamos nos lembrar de Nero, vamos nos lembrar de tantos e tantos homens que a história nos conta. Mas será mesmo que nós vamos nos lembrar de todos os nomes dos discípulos de Jesus? Talvez você não se lembre de todos. Você vai se lembrar do líder da igreja, de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, de André, talvez, de alguns outros. Mas você não vai se lembrar de todos os nomes. Mas a palavra do Senhor nos diz que esses homens, todos eles mudaram a história. E a palavra do Senhor não nos mente, não erra nenhuma vírgula, nenhum ponto. Ao dizer que eles mudaram a história, está nos dizendo que esses homens ouviram Jesus, viram o que Jesus fazia, conviveram com Jesus, comeram com Jesus, viram como Jesus resolvia as situações, andaram com Jesus e tinham em seu coração, dentro dos seus corações, como deviam proceder em toda e qualquer circunstância. E ao caminhar, esses homens começam a transformar a história, porque tratavam as pessoas diferente, porque curavam em nome de Jesus, porque solucionavam problemas que as pessoas não viam como solucionar, tudo isso no nome de Jesus Cristo. Então eu digo para você, por mais que você não se lembre do nome deles todos, esses homens mudaram o curso da história. Esses homens foram grandes apóstolos e transformadores da história. E algo principal é que esses homens conviveram com Jesus por apenas 3 anos. Quanto tempo faz que você conhece a Jesus? Você tem sido motivo de transformação onde você está? Você tem feito com que as pessoas de verdade coloquem a mãozinha na consciência e retrocedam com relação ao seu temperamento, ao seu relacionamento ruim com um ou com o outro, ou dar meia volta com relação a uma atitude errada, pedir perdão e agora se posicionar como um homem, não apenas um homem honesto, um homem que está à disposição da sociedade para a resolução de problemas, mas um homem que de verdade se coloca à disposição do Senhor para ser alguém servo do próximo? Solucionar problemas, resolver isso ou aquilo, é simples. Você estuda para isso, se capacita e faz. Mas transformar a situação das pessoas, não estou falando daqui, como diz lá em Romanos, como fala dos louros perecíveis deste mundo. Transformar o rumo das pessoas de caminhar para o inferno, para caminhar para o céu, para receber a coroa da vitória, a coroa eterna, é algo que vai muito além do teu estudo, é algo que vai muito além daquilo que você está amparado e daquilo que você tem como argumentação válida. Você pode ser o mais inteligente possível, você nunca será
nada. Você nunca será algo sem Jesus. Você será nada. É Jesus quem faz tudo aquilo que nós não podemos fazer. E aqui eu quero ler para você e encerrar este culto. O caráter de Cristo, ele irradiava sabedoria, integridade, temor e completa confiança em Deus, autoridade, simplicidade e humildade. Jesus era para os discípulos e hoje ele ainda é para nós e será eternamente o cumprimento de tudo que estava escrito lá nos livros dos profetas. Ele é o Cordeiro de Deus que se entregou pela minha e pela tua vida e te oferece essa noite a oportunidade de todos os dias ser discipulado por Ele, de aprender com Ele. E além disso, quando a sua vida for transformada por Ele, não negue de ir e falar desse Jesus até os confins da terra. Eu quero terminar, meus irmãos, dizendo para você que o termo cristãos veio provavelmente dos romanos. E os romanos, ao darem esse título àqueles homens que estavam reunidos em Antioquia, eles achavam que era um termo ruim. Eles achavam que estavam gozando com a cara deles, que estavam fazendo chacota. Mas a verdade é que o termo cristão significa pequenos cristos. Cristos pequenininhos. E embora isso fosse uma ofensa ao coração deles, esse rótulo realmente é uma honra para nós. E indica que, como discípulos de Jesus, sendo chamados cristãos, neste tempo, nós temos nos assemelhado com Cristo Jesus. Onde quer que você passar, meu irmão, minha irmã, você leve a palavra do Senhor. Onde quer que você for, que o amor de Jesus que tem transformado a sua vida e te conduzido para uma jornada diferente, de alegria, ainda que te falte o pão, ainda que você venha sofrer por amor do Evangelho, que você jamais negue o maior de todos os presentes aos ouvidos e corações alheios, que é falar a preciosa palavra: Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos salva. Que Deus te abençoe. Quero perguntar aos irmãos se existe entre nós alguém que você ainda não foi aceito por Jesus. Se houver, eu vou perguntar apenas uma vez, que você venha aqui à frente, nós vamos orar juntos, nos alegrar juntos na presença de Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá. O irmão vai aceitar a Jesus Cristo essa noite? Amém. Venha cá. Pode vir. Aleluia. O senhor quer entregar a sua vida para Jesus? Eu sou batizado, mas eu... O senhor quer retornar? Ele ganhou a minha voz, hoje e depois eu ganhei. Vem cá. Vem mais perto aqui. Essa noite, o Senhor vai fazer tudo aquilo que essa brecha tem aí, que você diz que não sente mais nada, que não sente mais nada, Deus pode preencher. Igreja, se põe de pé, vamos orar pelo Adriano Rezende. Ele está retornando para os braços do Pai.
Vamos orar por ele, igreja. Senhor Jesus Cristo, aqui está o teu filho, Senhor. Nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade, Senhor. Nós louvamos ao Senhor Jesus Cristo porque o Senhor é maravilhoso. Eu te louvo, Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo quem eu sou, falho, terrível e pecador. Hoje um filho aqui, Senhor Jesus Cristo, se coloca de joelhos em tua presença, Senhor, nos mostrando que nós não fazemos nada, mas o teu Espírito Santo é o que convence homens e mulheres ao arrependimento, Senhor. Enche-o de alegria, enche a sua vida de sentido, Senhor. Enche o Senhor a cada dia, Senhor, e esteja com Ele, Senhor, guiando os seus passos e transformando a sua vida de uma forma plena, para dar testemunho das bênçãos e das maravilhas que o Senhor Jesus Cristo faz, ó Deus. Nós te louvamos, Senhor Jesus Cristo, nessa noite, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio, Jesus. Há festa no céu essa noite, há festa no céu por mais uma alma, Senhor. Nós te louvamos pela vida do teu filho amado, Jesus. Sê com ele, enche-o do teu Espírito Santo, enche o Senhor Jesus Cristo, e quando lhe faltar as palavras, e quando lhe der insegurança, Senhor, que tu esteja com ele, Senhor, porque o Senhor é o maior de todos os discipuladores, o Senhor é que nos ensina, o Senhor é que nos exorta, o Senhor é quem nos ama, e o Senhor está conosco, Jesus. Sê com este homem, sê com a tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Seja bem-vindo. Assim que você vai conversar com Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Só nos resta fazer oração da fé. Aleluia, glória a Deus. Como eu disse aos irmãos, você que está em casa, você que está aqui na igreja, você que tem problemas, você que precisa de uma cura, você que precisa de uma libertação, você que talvez tenha um filho no cárcere, vamos orar juntos. Este é o culto da família, esta é a oração da fé, a oração que perdoa pecados, a oração que liberta, a oração que transforma. E como Ismael disse novamente, é Jesus quem faz, e Ele é poderoso para tal. Vamos orar juntos, meus irmãos. E nessa oração eu peço para que você ore não apenas pelos seus, mas apresente a todos os irmãos de uma forma geral. Apresente a igreja, apresente os mais velhos, apresente os irmãos que estão esquecidos, apresente os irmãos que estão nos hospitais, apresente aquele que está no cárcere, apresente com todo o amor no seu coração, e Jesus os alcançará. Tudo aquilo que nós não podemos fazer, Jesus fará. Vamos orar juntos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, essa é a oração da fé, Senhor. E desde já eu te louvo por este culto, e eu te louvo pela tua presença, Senhor. Eu te louvo, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é maravilhoso. E eu te louvo, Senhor Jesus, porque mais uma alma se rende aos seus pés, Senhor. Hoje é a festa nos céus, ó Deus. Eu te louvo, Senhor, pela vida do meu irmão e da minha irmã que saiu da tua casa neste domingo de noite e está aqui juntos em comunhão. Podemos ouvir a tua palavra, Senhor. Podemos, Senhor Jesus Cristo, cantar cânticos de exaltação ao teu santo nome. Enche, Senhor, esta igreja a cada dia mais da tua presença e do teu amor, Senhor. E que a cada dia, Senhor, em nossos corações e vidas, nós tenhamos o compromisso de sermos discípulos fiéis e verdadeiros do Senhor Jesus. Senhor, vá curando, libertando, salvando, transformando e fazendo tudo aquilo que nós não podemos fazer, Jesus. Porque o Senhor, ó Deus, é o nome que está sobre todo nome. E não há nome sobre o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E não há outro Deus a não ser o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós te louvamos nessa noite, Jesus. Nós te agradecemos pela tua presença.
Visita nos hospitais agora, visita nos presídios, visita os irmãos mais velhos que não podem estar aqui, Senhor. Eu te louvo. Senhor, traga harmonia para esta casa, para esta família. Traz, Senhor Jesus Cristo, para esta casa que agora passa por dificuldades, a tua paz. Se estiver passando por falta de pão, o Senhor supre. Se estiver passando por falta de alegria, o Senhor é aquele que transforma o ambiente, vai encher as vidas e os corações, Senhor. Vá visitando, Senhor, e fazendo dos teus filhos a cada dia mais perseverantes na oração, no jejum, no desejo de estarem firmados contigo, Senhor. Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço por mais um culto na tua presença, e te louvo, Senhor, pela tua presença, que eu não mereço, que nós não merecemos, mas o Senhor é misericordioso e está conosco. Muito obrigado, Jesus. Cuida dos meus irmãos na volta para casa, guarda-os em sua companhia, abençoando as suas vidas e as suas semanas, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, ó Deus de Abraão. Amém. Você pode estender a sua mão para cá? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as divinas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, e nós dizemos amém. Vão em paz, meus irmãos, este culto está encerrado.